Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro ato de Arcane que chegou na Netflix nesse sábado, dia 9. E assim, gente, vocês sabem, quem acompanha o canal há muito tempo, que Arcane é uma das minhas animações favoritas, pra mim é uma das melhores, assim, da década. E é muito doido ver como já começa numa frenesia absurda. E nesse vídeo aqui eu vou falar abertamente o que eu achei desses 3 primeiros episódios do ato 1. Ou seja, vão ter spoilers pra gente discutir pontos específicos aí da trama. E semanalmente eu vou falar de cada ato, que nem eu fiz na primeira temporada. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, vamos relembrar um pouquinho sobre a primeira temporada, porque eu acho que tem alguns aspectos que são extremamente importantes da gente ter em mente, né, caso você não tenha reprisado aí os 3 primeiros atos, até porque tem alguns aspectos importantes pra gente acompanhar na trama a partir dessa segunda temporada. A gente vê, né, ali o Chase e o Victor que eles estavam desenvolvendo o Hextech e que ele também podia ser utilizado como arma, e por isso nessa segunda temporada a gente vê que eles não queriam que esse fosse o caminho. Lá na primeira temporada o Chase tinha até matado uma criança, que era inclusive filha de um dos capangas do Silco, e ele viu que aconteceria se tivesse uma guerra entre a Subferia e Piltover. E outro aspecto que é importante falar também é que no final ali da primeira temporada, o Victor sozinho estava estudando aspectos do núcleo Hex, que era um aspecto de cura. Então ele injetava a cintila nele e isso se conectava com aspectos desse núcleo, tanto que a gente vê que ele fica em determinado momento com a perna mecânica. E aí isso é importante também pra gente entender o que acontece com ele aqui. E claro, eu não podia deixar de falar também, né, do Echo ali, que junto com o professor eles estão estudando como que num local como a Subferia tinha uma árvore que tinha vida. E na primeira temporada, eles se aprofundaram bastante na relação da Jinx, que era a Pounder, né, e a Vi, que elas são irmãs. E um aspecto que eu acho importante até ressaltar, porque eu acho que pode ter um pouco a ver com a finalização, quando chegar no terceiro ato, é que a Vi falou pra Pounder em determinado momento que a cidade, né, a Subferia, iria respeitar elas. E é importante também ressaltar que elas perderam os pais por conta dos defensores. Então, por isso que também é uma questão pra Vi aqui nessa segunda temporada se tornar uma das defensoras aí. E outro aspecto importante também é a sensação de abandono da Pounder pra se tornar a Jinx, né? Então ela coloca a Vi em algumas escolhas e ela se sente abandonada por ela de novo. E importante ressaltar também, né, que a Jinx matou o Silco ali no final do terceiro ato da primeira temporada, acarretando ali naquele tiro final que ela dá em direção ao conselho. Então, dito tudo isso, a gente tá situado aqui nesse início de segunda temporada, em que tem um memorial ali, né, dos conselheiros, devido ao tiro ali da Jinx. Mas o que a gente vê nesses 3 primeiros episódios, né, são as intenções da Ambessa. Finalmente, eles começaram a desenvolver mais isso. Na primeira temporada, ela tinha chegado ali, falado que o irmão da Mel tinha morrido, e aqui eles começam a desenvolver um mistério por trás. A gente vê que a Mel tá investigando a mãe, mas é interessante porque no terceiro episódio, a gente vê que no final das contas, ela tava de conluio com o pessoal da Subferia, porque assim, a gente já tinha visto na primeira temporada que a Subferia e Piltover sempre foi envolvido em esquema. Então os defensores lá na primeira temporada, eles eram completamente comprados ali pelo Silco. Então alguns momentos de caos era de interesse próprio, e a Ambessa basicamente ela fez isso também, né? Ela tinha um interesse próprio por trás. Eu ainda acho que ela quer ter a dominação ali de Piltover para ela, mas fazer isso agora, né, seria algo muito na cara. Então ela nomeia aí a Caitlyn, principalmente por ter essa personalidade e conseguir ter essa guerra que ela queria, né, ali. Mas é interessante a gente observar, porque lá no primeiro episódio a gente não tinha noção disso, e é ela que induz, né, que eles desçam ali pra Subferia e que a batalha seria meio que último recurso. Só que ela já tinha esquematizado, né, que acontecesse ali a tragédia no memorial, para justamente ter essa sensação de que eles não estão atrás só de um indivíduo, que seria a Jinx, mas sim que seria a Subferia como um todo, que eles nunca aceitariam essas condições. E enquanto isso, né, em paralelo, a gente vê ali que a morte do Silco fez com que as pessoas
elas lutassem, né, pra ter esse papel de líder ali na subferia, que acaba ficando meio que pra Jinx e a Capanga, que já era bem fiel ao Silco, inclusive. Mas tem um aspecto que eu não posso deixar de falar, é que eu gostei muito, eu realmente não lembro se na primeira temporada tinha isso, mas é esse recurso narrativo de animação um pouco mais parada pra contextualizar histórias, né? Então, por exemplo, ali no início do segundo episódio, a gente já vê personalidades, né, brigando e a Jinx passando ali no meio entre eles, e você já consegue entender que tá rolando, né, essa briga de ver quem que vai ser o próximo líder e etc. Eles não precisam ficar contando isso pra você, isso nas imagens paradas ali, e acredito que seja um recurso de animação até mais fácil, com muitas aspas, pra ser feito, né, porque assim, gente, na animação de Arcane não tem nada fácil, vamos combinar, não é à toa que é uma das animações mais caras, né, não sei se vocês viram aí matéria. Então eu particularmente gostei muito de ter esse recurso narrativo aqui, além de, lógico, a trilha sonora sempre foi maravilhosa aí em Arcane. E dito tudo isso, né, o plano ali da Ambessa, até mesmo com a Caitlyn, até como termina o primeiro ato, eu gostei muito de como eles desenvolveram a Caitlyn aqui. Tanto ela quanto a Vi, elas carregam em paralelo muita culpa, né? A Vi por ter pedido que ela não matasse a Jinx ali no final da terceira temporada, e que isso fez com que ela tirasse no conselho, e isso fez com que a mãe da Caitlyn morresse, né? E da própria Caitlyn ter tido a oportunidade de atirar na Jinx e não ter feito isso, e deu no que deu. Mas também é um bom ponto de virada pra ambas, né? Principalmente ali pra Vi, dela se ver numa posição de defensora depois do que aconteceu com os pais delas. E finalmente tivemos, né, o beijo entre elas. Era uma das coisas mais esperadas desde a primeira temporada. Eu amei e achei engraçadíssimo depois a Jinx falando: ah, espero que vocês tenham tido tempo de fazer, você sabe muito bem o que. E também, né, eu gostei muito de como eles trouxeram essa relação da Rosa Negra. Essa questão do núcleo, Hextech e tudo mais, sempre me passou uma sensação de multiverso. Eu não sei se vai ser essencialmente associado a isso, mas eu digo mais por alguns recursos mesmo que eles já utilizaram em contato, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer, né, que é um recurso mágico aí por trás. Lá na primeira temporada eles tinham muitos receios, e eu gosto também muito da discussão que eles trazem sobre o Hextech como arma, né? Porque é sempre assim, né? O cientista, ele não quer que a sua invenção seja uma arma, seja algo utilizado para o mal, né? Tanto que a gente vê, desde a primeira, eles discutindo que o Hextech em mãos erradas acarretaria em problemas, e a gente vê aqui um pé de guerra já na segunda, e eles mesmos utilizando a arma, além daquele gás, né? Eu achei super pesado. E um negócio que eu acho que é importante relembrar sobre a primeira também, e que acaba agregando com relação ao primeiro ato da segunda temporada, é que lá na primeira, a própria Vi já tinha falado com o conselho como as pessoas da subferia, elas estavam completamente abandonadas. E a gente vê aqui, né, que depois da morte do Silco foi piorando, e principalmente por causa da cintila, que era a droga lá, né, da subferia, foi piorando toda a situação. E é muito interessante, né, o Victor ali como esse poder de cura. Então é bom ver essa dualidade quando a gente tá falando principalmente de um recurso mágico, que ele pode ser algo que acabe completamente, que nem o núcleo que a gente vê ali embaixo. Eu acho que pode ser um paralelo interessante de se teorizar, né? De, ok, o Victor, ele tem o núcleo Hex dentro dele, que curou ele e tá curando as pessoas ali do seu vício, mas ao mesmo tempo, o contato dessa magia junto ali com a árvore, né, pode ser algo que mate com o tempo, com o contato, né? Então tem que ver como que também vai ser esse aspecto que parece positivo inicialmente, e isso se agrava mais ainda quando a gente tem aquele aspecto da Rosa Negra, né? Gente, eu tô muito curiosa de como eles vão desenvolver isso no segundo ato. Como eu não sou uma pessoa muito conhecedora do universo de LoL, né, a minha análise aqui é puramente da série, do que tá sendo apresentado, eu não faço nem ideia pra que caminho vai isso, mas eu acho que é curioso de como tem sido construído tudo isso, e gostei, né, dele também numa posição, principalmente ali com o cajado de tipo salvador, né, daquelas pessoas. Ainda mais o Victor, que é um personagem tão forte e representativo da subferia, né? Na primeira ele sempre falava sobre como ele saiu da subferia e foi pra Piltover. E também essa relação que o próprio Silco tinha
de sonho junto com Vander, enquanto eles ainda se davam bem, mas principalmente do Silco, né, que ele queria que a Subferia fosse a nação de Zaun. E por último, mas não menos importante, né, eles estão ensaiando ali, né, a vinda do Warwick, que é um personagem que já falavam muito desde a primeira temporada, inclusive quando confirmaram a segunda, né, quem era fã identificou que tinha ali o som dele, e aqui a gente vê aos poucos essa criação, né, do personagem, que provavelmente deve vir no ato 2, principalmente depois dessa cena pós-créditos. Então, dito tudo isso, gente, eu não poderia estar mais feliz com o que a gente assistiu aqui nesse ato 1. Arcane foi uma série que me conquistou, que ela trouxe uma individualidade narrativa muito original, que fazia um tempo que a gente não via, né? Uma história e um universo extremamente interessante e que consegue chegar na sua segunda temporada num ápice absurdo. Gente, o primeiro episódio, a ação toda ali que acontece no entorno do memorial é absurdo, já começa no ápice final ali da primeira temporada. O segundo, ele é um episódio mais de contexto, até porque o primeiro é muito focado em Piltover e o segundo já é mais focado ali na Subferia. E o terceiro, né, ele consegue ser ainda mais intenso do que foi o primeiro. Então assim, eu tô zero preparada de como vai terminar, porque eu não sei se vocês sabem, né, essa é a última temporada de Arcane. O próprio criador já deu entrevista falando isso, mas que eles pretendem construir mais desse universo, contar outras histórias, que ele sempre teve em mente como que seria a finalização dessa história que eles se propuseram, e faz sentido, porque meio que, por mais que a gente tenha discussões ali de Piltover, Subferia, sempre foi meio que no entorno da relação ali da Vi e da Jinx, né? Então eles realmente teriam muito o que desenvolver, e eu acho extremamente interessante que é um projeto realmente para longo prazo, mesmo que Arcane em si acabe na segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro ato? Teve mais algum detalhe que vocês repararam que eu não falei aqui? Muito provavelmente, porque assim, uma das coisas que eu tenho que dizer também é que eu senti que essa segunda temporada, ela foi mais aprofundada para quem é conhecedor do universo. Então, por exemplo, aparições de personagens específicos deve ter tido um impacto maior ainda para quem conhece. Então, se você consome o universo de LoL, deixa aqui nos comentários como que foi pra você ver esse primeiro ato da segunda temporada. Enfim, vamos discutir. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!